Você acredita que agora eu vou falar de um circuito que dá muita água na boca, hein? Lembra? Eu já falei sobre esse circuito hoje, hein? Lembra que eu falei de frutas? Eu, por exemplo, gosto de abacate. Será que nesse circuito vai ter abacate? Será que nesse circuito vai ter morango? Será que vai ter uva? Será que vai ter mexerica? Eu não sei. Ela que é a frutóloga. Ela que vai falar sobre as frutas. Ela deve sair. Eu acho que ela deve andar com aquelas. Sabe aquele bambu que você coloca uma lata na ponta e fica só pegando fruta? Eu acho que ela deve fazer assim o dia inteiro andando desse circuito das frutas. Porque agora, neste momento, vamos nos encantar com o circuito das frutas. Vamos chamá-la, ela que é interlocutora do circuito das frutas, a nossa querida. Meu Deus, será que ela é parente do Sérgio Moro? Pode ser que sim, pode ser que não, talvez ela diga quando ela entrar, porque ela se chama Marcela Moro! Boa tarde, pessoal, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Tem abacate sim. Tem abacate, porque nós temos mais de 100 tipos de frutas registradas lá na nossa região. E o Moro é um primo distante. Vou começar dizendo que é um prazer estar aqui falando um pouquinho com vocês da nossa região. E para mostrar um pouquinho do circuito das frutas, um pequeno aperitivo inicial, vamos assistir um vídeo, pessoal? A poucos minutos de São Paulo, você pode encontrar um pequeno paraíso, onde o tempo ainda corre devagar. Seja bem-vindo ao Circuito das Frutas. Você está pronto? Prepare seus sentidos, pois o Circuito das Frutas vai te proporcionar uma experiência incrível. Formado pelos municípios de Atibaia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Valinhos e Vinhedo, o Circuito das Frutas se destaca pelas atividades de turismo rural nas centenas de propriedades existentes, aproveitando o potencial de produção de frutas historicamente presentes na região. Além de estimular a rica gastronomia local, a vivência rural, a produção artesanal do vinho e dos doces, a produção de frutas e a vida em contato com as raízes culturais e históricas do povo brasileiro. E não fica nisso. Nossa região também é conhecida pelas inúmeras festas que celebram as frutas e a produção. As festas da uva, do morango, do caqui, da goiaba, do figo, entre tantas outras, celebram a produção e valorizam o produtor rural dos municípios. Na região, destacam-se a cultura da uva, morango, pêssego, goiaba, ameixa, caqui, acerola e figo, em maior volume, mas há mais de 100 variedades de frutas produzidas no Circuito das Frutas. Além disso, tem aquele sabor de roça que a gente não abre mão. Os doces da vovó, as massas italianas, as diferentes cores e texturas das flores, o cheirinho de café, do pão ao sair do forno e do bolo quentinho, o cantar dos pássaros, da água que desce de mansinho no pequeno riacho ou o som da brisa em meio às folhas de uma árvore qualquer. Quem é que não gosta desse estilo de vida? E tudo isso do ladinho de São Paulo, com acesso pelas melhores rodovias do país. São mais de 200 atrativos rurais prontos para receber grupos e oferecer experiências incríveis, além de incontáveis atrativos culturais, naturais, históricos e de lazer. O Wet n Wild, Hop Hari e o Outlet Premium complementam a enorme diversidade de opções para todas as idades.
Viaje nas cores, cheiros e sabores do turismo rural no Circuito das Frutas. Se achegue mais. O Circuito das Frutas espera por você. Estamos nas redes sociais. @Circuito das Frutas. É ou não é? Para encher os olhos e para deixar a gente com vontade de conhecer um pouquinho da nossa região. Nós estamos a poucos quilômetros de São Paulo, são 10 municípios aí super estruturados e preparados para receber vocês. E para começar, vou contar um pouquinho da história do Circuito das Frutas, né? O Circuito das Frutas ele nasce no final da década de 90 como uma iniciativa para tentar estruturar um pouquinho, organizar, né, o turismo da região e oferecer uma opção de renda para os nossos empresários que trabalham com turismo rural. Que trabalhavam na época com agricultura e encontraram no turismo rural uma alternativa para sua vivência, para suas experiências e para oferecer aí para os seus turistas. Eu não estou conseguindo passar, meninos. Agora foi. Vamos lá. A região ela nasce então dessa estratégia dos produtores rurais de pensar em uma alternativa de renda, já que somente o agronegócio, somente a agricultura não era mais suficiente. E ela nasce a partir da atuação de proprietários rurais que se juntaram e criaram, no início dos anos 2000, a Associação de Turismo Rural do Circuito das Frutas. Em seguida, foi realizada uma primeira oficina e, no ano de 2002, o circuito foi formalizado pelo governo estadual. E, em seguida, foi criado oficialmente o Polo Turístico do Circuito das Frutas. São 10 cidades, como a gente já disse no vídeo, né? Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Valinhos e Vinhedo, além do município de Atibaia, e tudo isso criado oficialmente em 2 de outubro de 2002. Nossa população hoje, no total, né, são mais de 1 milhão de habitantes distribuídos aí nessas 10 cidades e nós temos uma capacidade hoteleira bastante importante, né? Nós temos aí mais de 16 mil leitos na nossa região e mais de 178 empreendimentos de hospedagem nos mais variados tipos, hotéis, pousadas, resorts, flats, etc. Quais são as características desse município? A gente tem uma avançada economia, fruticultura extremamente representativa enquanto força realmente econômica da região, uma diversidade enorme de atrativos turísticos, além da questão das frutas, atrativos culturais, históricos, etc. Atrativos prontos para a visitação, toda uma estrutura integrada, ou seja, quando você visita a nossa região, você consegue comprar roteiros e passeios entre esses municípios. A infraestrutura turística é completa. Hoje, nós contamos com 6 agências de receptivo que oferecem passeios e roteiros. A gente tem uma tradição enorme em festas de frutas, festas com 80, 90 anos de existência e que são características da nossa região. Existe a integração regional através da produção, então muitos empreendedores produzem em mais de um município. E a gente tem também essa integração por meio das correntes étnicas, principalmente os italianos, mas também espanhóis, portugueses, japoneses e até suíços. Quais são os nossos atrativos, né? O que o Circuito das Frutas tem para oferecer? As adegas e vinícolas, são mais de 50 vinícolas para você conhecer, degustar os vinhos. Uma gastronomia extremamente diversificada, são muitos restaurantes, mais de 600 restaurantes de todas as naturezas. A gente tem a produção de frutas, claro, e os atrativos de turismo rural, com mais de 200 opções. Pontos de venda de fruta, dá para passar por ali e levar a fruta para casa. Nosso patrimônio histórico, a gente não pode esquecer que essa região foi extremamente importante para a formação do nosso país, não só do estado de São Paulo. Vide que a gente recebeu o primeiro trem, né? A primeira linha férrea foi a Santos Jundiaí, instalada em Jundiaí, que abriu ali, que desenvolveu muito as nossas cidades, os atrativos naturais e a nossa paisagem, que é incrível. São mais de 200 atrativos de outros segmentos, além dos rurais, mais de 1.500 empreendimentos de alimentação, além dos restaurantes, 160 atrativos de turismo rural, 180 eventos geradores aí de fluxo turístico ao longo de todo o ano. Nós recentemente fomos reconhecidos pelo Ministério do Turismo como destino referência em turismo rural. Isso é muito legal porque demonstra que o trabalho tem sido bem feito e que a gente tem realmente uma estrutura bem preparada para receber o turista.
E são atrativos para o ano inteiro. Além do turismo rural, que é o nosso carro-chefe, turismo cultural, ecoturismo, turismo de lazer, turismo religioso, gastronômico, as nossas festas, o artesanato e, claro, a parte de educação, ciência, cultura, arte, tecnologia também fazem parte dos nossos atrativos. E as frutas? São muitas frutas. Olha o abacate ali. O abacate está ali mencionado como o primeiro, mas a gente tem muitas frutas que são produzidas com... são bastante relevantes em termos de volume de produção e que oferecem ao turismo uma experiência incrível. Por quê? Porque a gente tem frutas o ano inteiro, né? Em qualquer período do ano que você vá, você vai ter experiência de, quem sabe, colher a fruta no pé e levar para casa, experimentar um pouquinho disso, visitar a produção. E essa é a principal proposta do Circuito das Frutas. Por que não fazer um colipag de uva, de goiaba e de outras frutas que a gente tem por lá? Recentemente, os empreendimentos estavam oferecendo o colipag de amora, uma experiência muito interessante. E é isso, agora eu vou mostrar para vocês o que seria passar um final de semana com a gente. Bem-vindos ao Circuito das Frutas. A gente começa a viagem com um café da manhã rural, com um café da manhã colonial. Vários empreendimentos oferecem essas opções com mais de 100 variedades gastronômicas para que você possa degustar. São cafés bastante ricos e oferecidos, como eu disse, em vários empreendimentos em várias cidades diferentes. Em seguida, você pode iniciar o seu passeio, explorando os espaços, explorando as nossas paisagens. A gente está numa região que tem um relevo muito bonito, que tem um clima muito agradável. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos 300 dias de sol por ano. Inclusive, é por isso que os parques temáticos estão instalados ali, o Etno Wild e Hopi Hari. Em seguida, que tal colher as suas próprias frutas? Dependendo do período do ano que você estiver, são frutas diferentes. Por exemplo, agora no final do ano a gente está no período do pêssego, da nectarina, das ameixas. Em seguida, agora para dezembro, já entram as uvas. E assim a gente vai ao longo de todo o ano com muitas variedades aí de frutas para que você possa colher. Muitos empreendimentos oferecem a opção do colipag. Aí vocês estão vendo duas experiências, uma com uva e uma com morango. E depois a gente pode sair um pouquinho da área rural e mergulhar um pouco na história e na memória da nossa região. Nós temos fazendas históricas, nós temos vários ícones importantes de patrimônio. Essa foto que vocês estão vendo é do Complexo FEPASA, que abriga uma das maiores concentrações de patrimônio cultural voltado à história da ferrovia do país, se não do mundo. Depois, a gente segue com o almoço rural ou italiano, ou por que não rural e italiano, com diversas opções, diversos restaurantes, e isso servido no sítio ou na fazenda também. Depois a gente sugere fazer degustação dos nossos vinhos. Como eu comentei, são mais de 50 vinícolas, com várias opções, branco, tinto, e mais recentemente a gente tem a opção também do espumante da Niágara Rosada. Não sei se vocês sabem, mas a uva Niágara Rosada, ela nasceu na região do Circuito das Frutas, ela nasceu na região de Jundiaí. Ela é derivada de uma uva de origem americana, que é a Niágara Branca, mas em 1933, por conta de uma mutação genética espontânea, surge a Niágara Rosada. Em seguida, depois de toda essa experiência, vamos relaxar um pouquinho com as nossas paisagens. Passear, você pode terminar o seu dia, por que não? Fazendo passeios pelas nossas estradas rurais, caminhando, pedalando, que o pessoal gosta bastante. Ou somente vendo o pôr do sol. E à noite, você tem uns cantinhos bem confortáveis aí nas nossas pousadas para descansar e para recarregar suas energias. Quem sabe você ainda pode terminar a sua noite com a harmonização com os nossos vinhos. Vários empreendimentos oferecem essas oportunidades. Ou então, por que não observar as estrelas? Alguns sítios têm lá observatórios com lunetas, entendeu? Para o pessoal passear. No dia seguinte, o dia claro começa cedo. E pode começar com uma caminhada pela Serra do Japi, ou por que não em meio à produção das nossas fazendas e sítios. Ver mais um pouquinho do rural, vivenciar mais um pouquinho disso tudo. Em seguida, um almoço na fazenda pode complementar essa experiência e depois relaxar à sombra das árvores, praticar yoga, tudo isso em meio à natureza. Para terminar, a nossa sugestão é você levar para casa um pouquinho do que o Circuito das Frutas tem para oferecer. A gente tem diversos pontos de vendas com produtos deliciosos. É isso, pessoal. Essa é uma experiência aí de 2 dias no Circuito das Frutas, muita degustação, muitos sabores, muita emoção. Muito obrigada.
delícia! Cadê meu chapéu? Cadê meu chapéu? Sim, está aqui. Sabe por que eu estava sem o chapéu? Porque eu estava pegando frutas. Meu Deus, você viu? Quase o abecedário completo, lololô, de frutas, hein? Até lixia eu vi naquela lista. Que maravilha! E que roteiro é esse, hein? Você começa bem pela manhã, depois você tem a degustação de vinhos, você tem um café da manhã com mais de 100 possibilidades de produtos na mesa, hein? O que eu como, o que eu não como? Vou fazer um pratinho, vou levar uma Tupperware. É muita coisa, mais de 100 opções numa mesa. Aí você vai visitar todos aqueles lugares maravilhosos, conhecer a produção dessas frutas, degustar vinho, você pode andar de bike. Olha, tudo lindo e maravilhoso. Eu fiquei com água na boca e tenho certeza que vocês aí também, hein? Circuito das frutas. Que mais eu anotei? Musiquinha, por favor. O que mais será que eu anotei? Eu anotei tanta coisa bacana. Nectarina também, ela falou. Foi reconhecido destino referência do turismo rural. Eu nunca ouvi falar de turismo rural. Turismo rural é isso. É você ir lá direto no produtor rural, se conectar a essas pessoas, saber o que eles estão fazendo e mais do que isso, degustar. Você pode degustar. Muito bem, mais de 50 vinícolas, mais de 600 restaurantes, mais de 200 atrativos, 10 cidades e, é claro, deixa eu ver, começou tudo isso no dia 2/10/2002. Muita coisa e eu até vou fazer uma pausa. Nós vamos parar agora, é isso, produção? Vamos parar agora por 15 minutos, é isso? Vamos receber a informação 30 minutos. Então agora nós vamos parar por 30 minutinhos e voltamos daqui a pouquinho com muito mais do nosso Expo Fórum Visit São Paulo 2020 para você.